chance, this is the moment you've waited for. Hoje nós estamos aqui para explicar sobre a vida e sobre as obras feitas por Immanuel Kant, que foi um grande filósofo prussiano do século XVII. Primeiro nós iremos contar um resumo da página 227 do livro. Logo em seguida contaremos mais alguns detalhes sobre sua carreira e por final falaremos sobre sua vida e a relação à ética e liberdade. O que torna uma ação moralmente boa? Boa vontade. Cumprir o dever pelo dever sem esperar nada em troca. Tem que ser determinada apenas pela razão, desinteressada, imparcial, incondicionada, conforme ao dever. Dever. Tem que respeitar a lei moral. Imperativo categórico. Age segundo uma máxima que tal possa querer ao mesmo tempo que se torna lei universal. A norma de ação tem que ser universalizável. O ser humano tem que ser assumido como um fim em si mesmo. Ordem. Mandamento racional que nos apresenta uma ação como objetivamente necessária por si mesma. Implica que se cumpra um dever tendo em conta apenas o dever. As categorias apriorísticas em Kant. São 12 as categorias apriorísticas, divididas em 4 classes. Quantidade, unidade, pluralidade, totalidade. Qualidade, afirmação, negação, limitação. Relação, substância, causalidade, ação mútua. Modalidade, possibilidade, impossibilidade, existência, inexistência, necessidade. Kant afirma que o ser humano possui vontade livre, já que esta não está originada no mundo fenomênico. Isso porque ele próprio regula o priori com base em suas estruturas individuais. Porém, ao perceber outros fenômenos, o homem se sujeita a todo tipo de necessidade e inclinação, advindas do mundo insensível, o que acaba por influenciar sua vontade livre, que, em um estado livre de influências, agiria sempre de acordo com a razão pura. Uma vez que a vontade livre provém da razão pura, ela não é condicionada pela experiência sensível e, para se chegar à razão pura, deve-se considerar que a vontade livre procura dissociar-se de sabores e inclinações do mundo natural e renovar a ideia de lei universal, uma vez que, em qualquer circunstância conduzida pela razão pura, deve-se enxergar algo que seja imperativo, categórico, seguindo a máxima. Age como se a máxima da tua ação devesse se tornar, pela tua vontade, lei universal da natureza. Logo, para Kant, a liberdade se encontra no indivíduo, enquanto a possibilidade de raciocínio sobre a ação, que gera para si um valor universal. Sendo essa a lógica do esclarecimento, partindo do momento em que o homem alcança a maioria. Biografia de Immanuel Kant. Immanuel Kant foi um filósofo que nasceu na Prússia Oriental, mais especificamente na cidade de Königsberg, em 22 de abril de 1724. Ele é filho de um artesão e estudou latim e línguas clássicas quando ainda era criança. Além disso, a escola na qual estudava era muito rigorosa no quesito religioso. Quando Kant tinha apenas 16 anos, ele ingressou na universidade da sua cidade natal, que no caso era Königsberg. E lá ele estudou teologia junto ao filósofo Martin Knudsen, e também ele se aprofundou no estudo de filosofia, principalmente dos autores Christian Wolff e Leibniz. E quando, em 1744, ele publicou um trabalho sobre forças cinéticas, já que ele era muito aficionado por física e ciências naturais e matemática. Logo depois que o pai dele morreu, o pai de Kant morreu, ele começou a trabalhar como tutor ou mentor na Universidade de Königsberg. Sendo assim, ele conseguiu ganhar bastante prestígio intelectual na cidade natal dele. Kant, quando completou a universidade, ele resolveu se dedicar bastante a publicar a sua primeira obra filosófica, que no caso é o Pensamento sobre o Verdadeiro Valor das Forças Vivas, que foi inicialmente lançado em 1749. Quando ele voltou para a universidade onde ele estudou, ele foi escolhido como docente livre. E lá ele começou a ensinar lógica, metafísica e filosofia moral. Além disso, ele publicou diversas obras nas áreas de física e ciências naturais. E em 1770, ele finalmente conseguiu ocupar a cátedra de lógica e metafísica na Universidade de Königsberg. E assim ele continuou até o fim de sua vida em 1804, onde ele morreu infelizmente aos 79 anos. Biografia.
eu vou falar um pouco sobre Kant e a relação com a ética e liberdade. Para Kant, a ética dele basicamente diz que a razão guia as ações dos homens. E para essa razão guiar as ações dos homens, ela deve ser universal e apesar da cultura onde o indivíduo vive. Além disso, para Kant, a liberdade é um ato de agir seguindo as leis ou as normas. E além disso, a liberdade ela não deve ser influenciada por propósitos externos. Então é isso. Hoje contamos mais sobre a carreira e sobre a vida do grande filósofo prussiano Immanuel Kant. Espero que tenham compreendido e gostado do nosso trabalho. Até a próxima.